Uma boa noite a todos. E hoje temos o embaixador do céu aqui conosco, pastor Luigi Schenknecht, da Igreja Evangélica Luterana, que mostrará o recado de Deus a esta casa 3. Por favor, pastor Luigi, pastor Hilton, à volta, também vem a tribuna. Sinta-se em casa. Algumas características de ovelhas. Em segundo lugar, o cuidado e o amor de Jesus por nós
semelhante ao cuidado do pastor de ovelhas pelo seu rebanho. E em terceiro lugar, quando nós fazemos parte da igreja, é como se fôssemos um grande aprisco de Deus. Em nossa região nós temos muitos criadores de ovelhas, e olhando para a nossa sociedade hoje, nós também poderíamos enumerar pelo menos umas 3 características de ovelha que podem ser comparadas com nós mesmos, as ovelhas do nosso Senhor. Pois ovelhas seguem normalmente a multidão, e elas não pensam nas consequências de seguirem o rebanho. Por exemplo, quem de nós já não viu uma baderna no estádio de futebol? É 1 ou 2 que começam na bagunça e todos os demais seguem. Por isso, uma ovelha, quando aprende a confiar no seu líder, ela confia e o segue sem pensar nas consequências. Segundo as características maravilhosas do povo judeu do primeiro século, que tiveram a aplicação de Jesus. Primeiro, porque o pastor conhece as suas ovelhas uma por uma, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conhece a nós, suas ovelhas, uma por uma de forma individual. Por exemplo, na parábola das 99 ovelhas, onde o pastor teve 100 e uma se desviou, se perdeu, o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela uma até encontrar e trazer de volta ao rebanho. E nós sabemos a alegria que ele teve ao trazê-la de volta. Davi, por exemplo, antes de ser rei do povo de Israel, ele também foi pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele lutou com o gigante Golias. E quando entrevistado pelo rei Saul, ele diz que quando um leão ou um urso vinham atacar o seu rebanho, ele agarrava este animal e o matava. Ele diz, da mesma forma, o Senhor nosso Deus, ele vai nos livrar das garras desse filisteu chamado Golias. E aí Saul diz, vai-te e o Senhor seja contigo. O pastor, ele quer o melhor para o seu rebanho. Por isso Jesus diz, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Deus quer o melhor para cada um de nós, os seus filhos. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante e plena. Quer que nós passemos a eternidade junto com Ele. Por isso, há 4 semanas atrás, nós celebramos a Páscoa, onde o nosso bom pastor deu a sua vida por nós. Isso significa cuidado, amor, proteção, salvação, o perdão que Ele conquistou por cada um de nós. Jesus nos ama tanto ao ponto de se entregar por nós. E nele não estamos entregues nas mãos de inimigos, mas nele nós estamos seguros. Nós não precisamos ficar com medo, pois se nós estamos perto do Senhor, nós estamos com segurança. Isso Ele também nos diz no Salmo 23, como Ele nos protege, como Ele nos sustenta. E Ele diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Normalmente, ovelhas gostam de beber água parada. Elas não gostam de água corrente, de água forte. Elas não gostam de barulho, elas gostam de silêncio. Assim quando nós saímos do burbúrio, do barulho, e vamos para um lugar tranquilo, um lugar calmo, ali nós restabelecemos as nossas energias. Ali nós podemos encontrar a paz de nossa alma. Ali nós podemos nos revigorar. E Jesus também muitas vezes se retirou da multidão para lugares onde ele estava só
ele e o Pai falando em oração. Ele tem cuidado de nós. E finalmente eu gostaria de falar sobre o aprisco de ovelhas do primeiro século. Um aprisco era um seguro, um abrigo seguro para as ovelhas. Ele era feito de paredes altas, no entanto não tinha telhado e também não tinha porta, onde o pastor recolhia as suas ovelhas à noite. Jesus diz: eu sou a porta do aprisco. Assim como o pastor de ovelhas muitas vezes se deitava na frente da porta, servindo aquela porta de entrada para defender o seu rebanho de animais ferozes que viessem atacá-lo, assim o Senhor Jesus, Ele é a porta da entrada para a vida eterna. Ele é a porta da entrada para o reino dos céus. Ele, como bom pastor, Ele controla a nossa entrada lá. E onde jamais o lobo passa, há segurança para o aprisco de Deus que somos nós, quando o Senhor Jesus é a nossa porta. E sempre que o dia termina, quando a noite chega, quando nós ficamos angustiados, amedrontados, quando nós ficamos nervosos, nós podemos procurá-lo. Jesus quer ser o nosso pastor, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos amparar, Ele quer nos guardar. E se nós fazemos parte do seu rebanho, nós somos bem cuidados, nós somos bem guardados. Pergunto, pode haver uma forma melhor de guardar a nossa fé? Pode haver um lugar mais seguro que uma proteção melhor do que deixar-se guiar, do que deixar-se guardar pelo bom pastor Jesus? Que Deus nos conceda nós ouvirmos sempre a voz do bom pastor e seguir a voz do bom pastor que quer nos conduzir para o reino dos céus. Amém. Queremos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós suplicamos a Tua presença, a Tua proteção, também aqui nesta noite, quando a Câmara dos Vereadores está aqui reunida, para tomar decisões em prol do nosso município. Faça com que tudo aquilo que aqui seja decidido, aquilo que seja falado e discutido, seja para o progresso de nossa cidade e para o crescimento do reino de Deus. Nós oramos em nome do bom pastor Jesus. Amém. Agradeço o pastor Hildo pela brilhante mensagem, o recado de Deus para todos nós. E deixo à vontade para permanecer no recinto até o final da sessão, ou tendo um compromisso, fique bem à vontade. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata resumida da sessão ordinária do dia 17/4/2018. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2018, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeiras, Estado do Paraná, com sede à Rua Coronel Vidas, 211, Centro, realizou-se a 11ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, sob a presidência do vereador Anselmo Henrique Osório, secretariada pelos vereadores Marcos Ribas e Edilson Sansaleschi, e presentes os vereadores Eli Samson, Domingos Everaldo Cunha, Gilmar Costa, João Alberto Ferreira da Costa, João Sabi e Rogério Celuto. Havendo número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão. Ele determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão única em bloco foram aprovados por unanimidade os requerimentos protocolados sobre números 313, 323 e 324 de 2018.
Em discussão única, em bloco, foram aprovados por unanimidade as indicações números 19 a 22 de 2018. Em primeira discussão e votação nominal, foi aprovado por maioria o projeto de lei número 5004, com votos contrários dos vereadores Denis Sansão e João Sabino. Em primeira discussão, foram aprovados por unanimidade os projetos de resolução número 128 e 129. Nada mais havendo a ser tratado na sessão, o senhor presidente lembrou os senhores vereadores que a próxima sessão ordinária seria realizada no dia 24 de fevereiro, no horário digital, constando na ordem do dia de discussão única das indicações número 22 a 26 de 2018 e a segunda discussão do projeto de lei número 5004 e projeto de resolução 128 e 129. Agradeceu a presença de todos e, em nome de todo o povo, declarou encerrada a sessão. E para tudo constar, foi lavrada a casa de teatro, assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Ofício 199 de 2018, vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, através do presente, estamos enviando a Vossa Excelência os projetos de lei 5.017, que autoriza a abertura de crédito final suplementar no valor de R$20 mil, e o projeto de lei 5.018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$957 mil. Ofício 196 de 2018, vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência a comprovação de participação popular referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019. Com tal comprovação se faz através da lista de presença, atas, fotos e matérias. Assina Eva, como principal diretor de orçamento. Ofício 108 de 2018, vindo da Secretaria Municipal de Saúde. Temos a honra de convidar a Câmara de Vereadores para a explanação que a Secretaria Municipal de Saúde fará durante o evento mensal de palestra das secretarias, que ocorrerá na data de 27 de 4 de 2018, às 9 horas, na Secretaria de Educação, trazendo importantes informações referentes à gestão municipal em saúde, bem como a busca pela promoção e prevenção do município de Palmeiras. Rosiline Calixto, diretora. Ofício 48 de 2018, vindo da Justiça Eleitoral, ilustríssimo senhor presidente, a Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar 64 de 90, e novas hipóteses de elegibilidade que dependem para que sejam adequadamente observados no processo eleitoral, de oportuna comunicação à Justiça Eleitoral por parte dos órgãos públicos e entidades referidas no texto legal. A comunicação tempestiva dessa ocorrência viabilizar o necessário registro do cadastro eleitoral, cujo prazo para o registro dessas elegibilidades se encerrará no dia 6 de junho próximo e servirá de subsídio ao julgamento do registro de candidaturas que ocorrerá a partir de 15 de agosto. Assina a juíza Cláudia Sanini Rosso. Da Corporação Comando Corpo de Bombeiros, assunto prestação de contas, Câmara Municipal, ofício número 105. Cumprimentando Vossas Excelências, vim por meio deste encaminhar nota fiscal e recibo de configuração e formatação de um computador novo adquirido para o Corpo de Bombeiros de Palmeira através de ação entre amigos, realizada por esta casa, qual foi instalado no dia 23 de abril de 2018. Juntamente com tais documentos, encaminho um termo de doação para que seja assinado pelos respectivos doadores para o devido registro no sistema de patrimônio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Assina agradecendo o Sargento Paulo César de Almeida. Diversos ofícios vindo do Ministério da Educação referente a diversos repasses de recurso, somando R$220.079. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Economia, Orçamento, Finanças, Fiscalização e também de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, um requerimento de prazo para 30 dias para melhores estudos ao projeto de lei 4773. Indicação 27 de 2018 do vereador João Alberto Ferreira da Costa,
Alderico Viana. A indicação 28 de 2018 do vereador Gilmar Costa indica ao Departamento de Trânsito que veja a possibilidade de realizar a pintura de meio-fio da Rua Coronel Vida nas proximidades do número 232. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação desta Casa, pareceres favoráveis aos projetos de lei 5.005 a 5.016. E da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres favoráveis aos projetos de lei, que vai do 5.005 ao 5.012, o 5.014 e o 5.016. Seria isso, né? Solicito ainda ao secretário que verifique, que proceda a verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar da palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores que assinaram o livro de presença. Não há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Ordem do dia. Em discussão única, o requerimento protocolado sob número 338/2018. É da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização e também da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, um requerimento de prazo para ter 30 dias para melhores estudos ao projeto de lei 4773. Em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única e em bloco, as indicações números 23 a número 26/2018. A indicação 23 é do vereador Rogério Celuzi, indica para a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, o patrulhamento e cascalhamento da estrada de Paiol do Fundo até Pinheiral do Baixo, passando por Pinheiral dos Malucelli. A indicação número 24 do presidente desta Casa, o vereador Pastor Anselmo, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizada a substituição de lâmpadas na rua Júlio Leguian e na extensão da Avenida Ernesto Geisel, na colônia de Marsum. A indicação número 25 do vereador João Alberto Carreira da Costa indica ao excelentíssimo prefeito que veja a possibilidade de realizar cascalhamento na estrada que vai do início até a torre na unidade Guaraúna dos Borges deste município. E a 26 também do vereador João Alberto Carreira da Costa indica a Secretaria de Educação que seja realizada a reforma da quadra de esportes da Escola Municipal do Campo Leonor Santos no Faxinal dos Pardis. Em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 5.004. Altera os incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 4145, de 9 de setembro de 2016, que criou a gratificação da função de pregoeiro e membros da equipe de apoio da Câmara Municipal de Palmeira. Então, o artigo 1º, traz no artigo 1º, tem 10 gradeiros mensais do pregoeiro e 4 gradeiros mensais a cada membro titular da equipe de apoio do pregoeiro, que é o substituto do período que assume uma função de forma proporcional. Senhores vereadores, população aqui presente, o pregão é um instituto, digamos, novo na administração pública, apesar de ser instituído pela Lei 10.520 de 2002. Iniciou-se os procedimentos aqui em Palmeira, iniciamos com o ex-prefeito Altamiro, eu era secretário na época. Fizemos um pregão na época para a compra de uma moto niveladora e no primeiro uso dessa modalidade que encontramos, economizamos mais de R$100 mil. Então, me parece que a proposta desse projeto de lei, feito pela mesa diretora desta casa em relação ao pregão eletrônico,
justa, porque os funcionários que fazem parte do pregão e da equipe de apoio têm responsabilidade civil sobre o que acontece no hora do certame, como o prefeito, como o presidente da Câmara tem responsabilidade sobre seus atos na Câmara. No certame do pregão, esses funcionários têm responsabilidade. E essas responsabilidades que eles têm no momento do pregão não estão na descrição de seus cargos quando do concurso público. Então, além da gratificação, além dessa remuneração, que no meu entender é justa, porque traz economia relevante aos cofres públicos nessa modalidade, pela sua responsabilidade, acho justo que percebam a gratificação. Estamos falando de 10 VRMs para o pregoeiro, que hoje dá em torno de R$500, R$550 mensais, 4 para a equipe de apoio. Eu não tenho dúvida que esses valores não vão onerar em nada os cofres da Câmara, visto a economia que vai trazer no certame. Então, acho justo, inteligente e gostaria que aprovássemos esse projeto de lei, porque com certeza trará benefícios aos cofres públicos. Em votação nominal. Vereador Ailton Zaleski. Sim. Sim. Vereador Denis Samson. Tendo em vista que os pregoeiros já recebem uma gratificação de 6 VRMs, eu voto não, para permitir o voto para permanecer os 6. Vereador Denis, não. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Vereador Domingos Everaldo, sim. Vereador Gilmar Costa. Sim. Vereador Gilmar, sim. Vereador João Sabi. Vereador João Sabi, não. Vereador João Alberto. Voto sim. Vereador João Alberto, sim. Eu também voto sim. Vereador Rogério Celuzzi. Voto sim. Vereador Rogério, sim. Presidente da Associação. Sim. Aprovado por maioria. Em segunda discussão, o projeto de resolução número 128. Dispõe sobre normas e o procedimento de avaliação de desempenho dos servidores públicos municipais efetivos do Poder Legislativo do município de Palmeira e da outras providências. Em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de resolução número 129. Regulamenta a utilização do espaço da Câmara de Vereadores para sessão a terceiros. Em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.005. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.090.153,59 para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. São diversas obras aqui, diversas fontes de recurso, com a seguinte justificativa. Pavimentação da rua Rosa Mildenberg Maier, no bairro Vila Maier. Pavimentação das ruas Manuel Ribas e Isaías de Teixeira, no bairro do Lucio 2. Pavimentação da rua João Clivion, no bairro do Lucio 1. Pavimentação das ruas Gibran Bacila, Getúlio Vargas, Chede Abrão, Jane Janzi, Gabriel Prestes e Francisco Cinque Ferreira, no bairro da Vila Rosa. Pavimentação do trecho localizado ao final da rua Jesuíno Marcones. Pavimentação da rua Judite Sota Malucelli, ambas no centro da cidade. Pavimentação da rua Adalberto Alves de Paula, no bairro de Gina Vitória. E também continuação das obras do sistema de abastecimento de água em localidades da zona rural do município, sendo esses valores referentes à contrapartida municipal. Deixa eu
Presidente, estamos em discussão. Só gostaria de fazer aqui um breve e solicitar também aos moradores que acompanhem, né, a realização desse serviço. Acabo de fazer uma solicitação ali de que a rua Judite Sota tivesse seu final ali pavimentado. E vejo também que a rua Rosa Bilderberg da Vila Maier, né, está incorporada aí na pretensão do serviço. A Judite é uma rua bem mais nova, o CDI Oderico Viante também, é uma instituição escolar nova, mas a Vila Maier é antiga bastante e agora com uma satisfação enorme aí, a gente percebe que será pavimentada. Tomara que seja logo. Tomara que são várias ruas, que no sorteio, na escolha, a Rosa Bilderberg seja uma das primeiras. Só cumprimentando também, o colega que é o vereador João Alberto sabe, e os outros colegas também, acho que praticamente todas essas obras estão em licitação, contrato em andamento, mas se não estão com contrato em andamento, estão licitadas. E só fazer uma ressalva, porque às vezes a gente escuta na rua alguns comentários assim, principalmente nós que temos ligação forte com o interior, mas por que sai tanta obra da cidade e não sai no interior do município? E eu digo para as pessoas, é muito simples, e o momento é agora em outubro com a eleição. O governo federal tem uma política muito concentrada em investimento nas cidades, para grande parte da população. E de tanto que a infinidade de recursos que existe no Ministério das Cidades para esses programas de pavimentação. E a nossa bancada, como todas as bancadas, acho que de todos os estados, que tem lá na Câmara Municipal a chamada da bancada ruralista, me parece que ela não se impõe para a liberação ou inclusão de verbas no orçamento da União, destinada principalmente ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em programas de recuperação de estradas rurais. Então, não tem muito segredo. É por aí. Não adianta conversar muito. A bancada de deputados federais, senadores, que está lá em Brasília, principalmente ligada à agricultura, a gente percebe claramente, não tem ligação forte. E sai obra na cidade, primeiro, porque se vai atrás dos recursos, a prefeitura tem uma equipe treinada, né, para a execução dos projetos. E no interior, e tem o dinheiro liberado, os programas de governo são voltados, os programas do governo federal são voltados para a cidade. E, infelizmente, no campo, os recursos são de recursos livres da prefeitura, escassos. A gente sabe que desde 2013 estamos passando por uma crise econômica muito grande, então é um recurso de conta a gotas, e aí a dificuldade não só do prefeito Palmeira, mas de todos os prefeitos, principalmente em municípios que têm extensão territorial grande, como é Palmeira, na recuperação, preservação, na melhoria, na readequação das estradas rurais. Então eu fiz esse parênteses desse projeto para aproveitar, para deixar claro para as pessoas que realmente o dinheiro hoje, pela nossa forma federativa de ser, está lá em Brasília, e lá em Brasília me parece que nossos representantes da agricultura não têm atuado de maneira direta com programas claros de recuperação de estradas rurais para o nosso nome do campo. Seria isso. Em discussão, senhor presidente. Eu também fico muito contente com as ruas aí relacionadas no projeto e muito contente pela rua João Crignon, é uma rua que precisava mesmo de pavimentação e ajuda muito os moradores. Então estou muito contente e vamos aprovar esse projeto. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5006. Autoriza a abertura de crédito final suplementar para a Secretaria Municipal de Obras no valor de R$
R$55.428,49 com a seguinte justificativa. Procedimento para pagamento de empresa especializada na manutenção da iluminação pública, ponto 507, e para aquisição de combustíveis, pneu, óleo lubrificante, peças para maquinário, para o bom andamento da frota municipal, bem como para aquisição de emulsão asfálticas e pedras para a realização de tapa-buraco dentro do perímetro urbano, fontes 512 e 504. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.007. Autoriza a abertura de crédito não suplementar no valor de R$113.271,09 para a Secretaria Municipal de Obras, dotações de obras e instalações de R$18.271,09, equipamento material permanente R$95.000, com a seguinte justificativa. Visando a necessidade para dar andamento na obra da pavimentação da Rua Coronel Antônio Xavier Maciel e para a aquisição de um caminhão oriundo da repasse do governo federal. Só esclarecendo aqui na questão da rua Marcial, que são complementos de medições, né, que os recursos foram liberados posteriormente, e a conta é 1.000, então é com liberação de contrapartida para encerramento da obra, porque a obra está encerrada pela engenharia, e também para a aquisição de um caminhão novo, também com certeza valores de contrapartida, aqui no valor de R$95.000. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.008. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$121.527,93, Secretaria Municipal de Urbanismo, para pagamento de vencimentos e também material de consumo 10.000, serviço terceiro de pessoa jurídica 107.527,93, com as seguintes justificativas. Alocação de recursos necessários a cumprimento das obrigações patronais e manutenção das atividades básicas, como pagamento de despesas com estagiários, aluguel de equipamentos e pagamento dos prestadores de serviços terceirizados para essa secretaria. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.009. Autoriza a abertura de crédito não suplementar no valor de R$420.000, Secretaria Municipal de Educação, 20.000 para premiações, 400.000 para a dotação material, bem do serviço para a distribuição gratuita, com a seguinte justificativa. Recursos disponibilizados para pagamento de aquisição de premiações, participantes de projetos desenvolvidos pela Secretaria e também aquisição da material para a merenda escolar, que será destinado às escolas e para distribuição aos alunos da rede pública de ensino. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.010. Autoriza a abertura de crédito não suplementar no valor de R$55.053,26, Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, dotação de obras e instalações, com a seguinte justificativa. Visando a necessidade dos valores suplementados para adquirir mobiliário para o Museu Histórico de Palmeira, conclusão do Museu da Saudade, do Cemitério Municipal de Palmeira,
votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.011. Autoriza a abertura de crédito nosso suplementar no valor de R$ 85.500, Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, com a seguinte justificativa. Necessidade de realizar pagamento do maestro contratado para a regência da Orquestra Municipal, bem como pagamento dos músicos bolsistas aprovado no concurso 1 de 2017, integrantes da Orquestra Municipal de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.012. Autoriza a abertura de crédito nosso suplementar no valor de R$ 190.358,30, Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, dotação sem esquecer pessoa jurídica, com a seguinte justificativa. Visando a necessidade de pagamento dos shows da 10ª Expo Palmeira e demais atividades da mesma, bem como garantir a manutenção das atividades culturais do município para o restante do semestre, conforme previsto em lei de diretrizes orçamentárias. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.014. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.000, Secretaria Municipal de Educação, dotação de obras e instalações, com a seguinte justificativa. Contrapartida do município de Palmeira referente a convênios que estão sendo firmados com o Instituto Fundepar, valores esses que serão destinados à execução da reforma nas escolas com dualidade administrativa. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.015. Autoriza a abertura de crédito não suplementar no valor de R$ 8.177,22, Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, com a seguinte justificativa. Pagamento de contrapartida da segunda parcela do restauro do Museu Histórico de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.016. Autoriza a abertura de crédito não suplementar no valor de R$ 20.000, Secretaria Municipal de Educação, com a seguinte justificativa. Aquisições de materiais de consumo, limpeza e expediente, destinados à manutenção das unidades da Secretaria, que são disponibilizados através do programa CREP Escola, que contempla recursos suficientes para atender a demanda durante o exercício. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Encaminhamos para as comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização os projetos de lei números 5.017 a 5.018 para análise e pareceres. Como não temos hoje nenhuma explicação pessoal, gostaria só de voltar rapidamente no projeto de lei número 5.005, que foi bem comentado pelo vereador João Alberto, também pelo vereador Marcos Rivas, das diversas ruas da cidade que serão agora contempladas com pavimentação, e muitos cidadãos, eles não compreendem por que às vezes ruas mais novas são asfaltadas antes que ruas mais antigas. Também
solidarizo com o vereador, nobre colega Marcos Ribas, quando diz que falta luta do governo ou das bancadas em prol do interior. Eu poria um peso a mais na balança, meu companheiro Marcos, dizendo que às vezes falta da minha parte, da nossa parte como vereadores, chegar até seus deputados estaduais e defender um pouco mais o interior, buscar mais emendas ou ajuda do Estado para o interior. Mas, de qualquer forma, fica aí a nossa chamada de atenção para cada um de nós, buscar seus deputados. Agora é época da procura deles, sempre nos lembram de nós, cada 3 anos e meio, eles lembram do nome e até do endereço da casa da gente para tomar um cafezinho. Então, vamos aproveitar pelo menos esse tempo para cobrar deles um pouco mais de investimento também no interior, continuando na cidade também. Como nada mais existe a ser tratado na presente sessão, lembramos os senhores vereadores que a próxima sessão ordinária acontecerá no dia 2 de maio, no horário regimental, constando da ordem do dia a discussão única das indicações números 27 e 28 e a segunda discussão dos projetos de lei números 5.005 a 5.012 e 5.014 a 5.016. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.